O Morumbi tem um jeito próprio de avisar quando alguma coisa grande está rondando os bastidores. Não é sirene, não é anúncio oficial, é aquele burburinho que começa baixo, atravessa grupos de torcedores, vira assunto em mesa de bar e, quando você percebe, já está na cabeça de todo São Paulino, e se for verdade. Nessas horas, o clube parece respirar diferente, como se a arquibancada sentisse antes do gramado que uma peça nova pode mudar o desenho do time. E foi assim que o nome de Aboubakar começou a aparecer no nosso radar, como um rumor insistente, daqueles que não somem com um não procede apressado. Circula aqui, reaparece ali, ganha força quando alguém diz que tem conversa, e de repente a torcida já está imaginando como seria ver um atacante desse porte com a camisa tricolor. Não é confirmação, longe disso, mas é o tipo de especulação que acende esperança porque faz sentido com o que o São Paulo vem buscando. Porque, sejamos honestos, o São Paulo vive aquela fase em que o time está sempre a um detalhe de ser ainda mais perigoso. Às vezes falta aquele cara que transforma meia chance em gol, que segura a bola quando o jogo aperta, que ganha a disputa no corpo e faz o zagueiro pensar duas vezes antes de subir junto. A gente tem qualidade, tem camisa, tem história, mas o futebol de hoje cobra presença na área e frieza nos minutos decisivos. E se o projeto com Crespo é realmente de retomada, de construir um São Paulo mais competitivo em todas as frentes, reforçar o ataque com um nome experiente parece uma jogada com cara de Morumbi. O São Paulo que a gente sonha é o São Paulo que entra em campo impondo respeito, não só pela tradição, mas pela sensação de que, a qualquer momento, a bola pode entrar. E um centroavante com peso de decisão muda a temperatura de um elenco inteiro. Aboubakar, no imaginário do torcedor, já chega com aquela aura de atacante cascudo, de quem conhece jogo grande, de quem não se assusta com vaia nem com pressão. É aquele tipo de jogador que você olha e pensa, esse aí não vai sumir quando o jogo ficar quente. Não é sobre viver de nome, é sobre o que esse perfil representa para um time que quer voltar a ser temido, principalmente quando o adversário acha que dá para respirar no Morumbi. O mais interessante dessa especulação é que ela combina com uma necessidade real, um atacante capaz de ser referência, prender zagueiro, oferecer profundidade e, ao mesmo tempo, dar opção de pivô para quem vem de trás. O São Paulo tem jogadores que gostam de se aproximar, que trabalham bem entre linhas, que precisam de alguém na frente para dar sentido ao último passe. Um camisa 9 forte, inteligente e malandro no bom sentido pode ser o encaixe que transforma volume em gol. E aí a cabeça do torcedor começa a viajar, porque é inevitável. Imagina a bola chegando com mais veneno na área, a defesa adversária recuando meio passo, o lateral hesitando em subir, o volante ficando preso no medo do contra-ataque. Um reforço assim mexe na forma como o rival enxerga o São Paulo. Não é só colocar um jogador novo, é mudar a narrativa. O São Paulo está se armando. Ao mesmo tempo, a torcida sabe que rumor é terreno escorregadio. Hoje é conversa, amanhã é silêncio, depois vem outro nome, e o torcedor aprende a desconfiar para não se machucar. Só que tem rumor que cria raiz porque parece ter lógica interna, porque encaixa na carência do time e no desejo da arquibancada. E o nome Aboubakar, nesse cenário, soa como uma aposta de impacto, daquele tipo que o São Paulo, quando quer, sabe fazer. Se ele vier, a primeira pergunta que a gente faz é: como ele se encaixaria com quem já está? E aí o debate fica gostoso, porque é São Paulo, é tática, é personalidade, é vestiário. Um centroavante de presença pode abrir espaço para quem pisa na área vindo de trás, pode atrair marcação e liberar o chute de média distância, pode virar aquela válvula de escape quando o time está sendo pressionado e precisa respirar com a bola. E o Morumbi, você sabe, é um palco que abraça quem entrega. O torcedor do São Paulo pode até desconfiar no começo, pode cobrar, pode pegar no pé, mas quando sente que o cara está comprometido, vira escudo. Um atacante que briga por cada bola, que dá carrinho quando precisa, que mostra fome no olhar, conquista a arquibancada rápido. E, em troca, ganha uma energia que poucos estádios conseguem oferecer. Não dá para ignorar também a questão simbólica. O São Paulo tem uma história de grandes camisas 9, de atacantes que marcaram época, de goleadores que viraram lenda. Todo São Paulino tem uma memória afetiva com a bola beijando a rede, com a explosão do estádio, com aquela comemoração que vira fotografia eterna. A chegada de um novo reforço com esse perfil reacende esse imaginário, como se o clube dissesse: vamos voltar a machucar. No campo, a possibilidade de ter um atacante de força e experiência pode oferecer variações que o time nem sempre tem. Tem jogo que pede construção, paciência, troca de passe. Tem jogo que pede verticalidade, bola esticada, disputa no alto, briga por segunda bola. Um centroavante completo, ou pelo menos mais pronto para esse tipo de batalha, dá ao treinador um leque que muda a leitura de partida. E aí entra Crespo, porque, com ele,
a torcida sempre espera intensidade e competitividade. Imagina um São Paulo que pressiona, rouba a bola e já encontra um homem de referência para acelerar a jogada. Imagina a transição rápida, a bola chegando forte, a defesa adversária desorganizada, e um atacante que sabe proteger, girar, finalizar ou simplesmente segurar para quem vem de frente. Isso é futebol moderno com alma antiga, do jeito que o torcedor gosta. Também existe o lado psicológico do adversário. Centroavante de respeito incomoda desde o aquecimento. Zagueiro fica inquieto, começa a conversar demais, o time recua por instinto, a marcação dobra, e nesse espaço que nasce o gol do nada. Quem vive futebol sabe, às vezes o jogo muda só pelo que o rival teme. E o São Paulo, nos seus melhores dias, sempre foi isso, um time que faz o outro sentir que está correndo risco. Claro que o torcedor também pensa na parceria com quem abastece. Porque um atacante não vive sozinho, ele precisa de serviço. O São Paulo tem jogadores capazes de colocar a bola onde dói, de acelerar a jogada, de achar o passe improvável. Se a engrenagem encaixar, a área vira território tricolor com mais frequência, e a estatística que mais importa começa a sorrir, a bola na rede. E aí entra a ideia de que um reforço desse tipo não seria só para compor elenco. Seria para disputar vaga, para elevar o nível, para criar competição saudável. Ninguém cresce sem pressão interna, e o São Paulo precisa desse tipo de ambiente, onde ninguém se acomoda porque sabe que tem alguém pronto para entrar e decidir. A temporada é longa, a carga é pesada, e elenco forte não é luxo, é necessidade. No Morumbi, principalmente, o São Paulo precisa voltar a transformar mando em domínio. Não apenas ganhar, mas convencer. A torcida sente quando o time tem presença, quando o time pisa no adversário, quando o time não dá migalha. Um centroavante que impõe respeito pode ser o detalhe que faz o São Paulo virar aquele time chato de enfrentar, aquele time que te tira o ar. E não é só dentro de campo. Um nome assim mexe com o mercado, com a imagem, com o noticiário, com a sensação de grandeza. O São Paulo é gigante, mas o futebol atual vive de sinais. E rumor de reforço impactante é um sinal que a torcida interpreta como ambição. Mesmo que não se concretize, o simples fato de estar na conversa faz o torcedor pensar, o clube está tentando. Só que o torcedor tricolor também é calejado. Ele sabe que existe negociação difícil, que existem entraves, que nem tudo é vontade. Existe parte financeira, existe concorrência, existe adaptação, existe contrato, existe detalhe que vira muro. E é por isso que a especulação ganha essa cara de novela. Cada silêncio vira pista, cada postagem vira fumaça, cada frase atravessada vira teoria. E quando a gente imagina Aboubakar com a camisa do São Paulo, a primeira cena que aparece é aquela bola cruzada na área, o zagueiro tentando antecipar, o atacante protegendo no corpo e finalizando com fome. A arquibancada levantando antes da bola entrar, porque sente o cheiro do gol. O Morumbi vibra diferente quando percebe que o time tem um finalizador de verdade, um cara que não precisa de muita chance. Também dá para imaginar o jogo travado, aquele empate que incomoda, e o time precisando de um lance de força, de presença, de insistência. É nesses momentos que jogadores experientes viram solução, porque sabem ler o caos, sabem encontrar espaço onde parece não existir. E o São Paulo, em tantas campanhas, já provou que não vence apenas com beleza, vence com alma e com decisão. A torcida vai longe nessa projeção. Pensa em jogo grande, em mata-mata, em noite de estádio cheio, em pressão, em penalidade, em bola dividida. E a pergunta não é ele faz gol fácil, é ele aguenta o peso. Porque no São Paulo o peso é real, a camisa cobra, a história exige. Quem chega tem que entender que não é qualquer clube, é um lugar onde o passado olha nos seus olhos. E se vier, a adaptação vira assunto. Brasil tem ritmo diferente, gramado diferente, calendário diferente, clima diferente, cobrança diferente. Só que jogador grande se adapta quando o ambiente ajuda. E o São Paulo, quando está organizado, acolhe. Barra Funda vira casa, o grupo vira família, e a torcida vira combustível. A diferença entre dar certo e dar errado, muitas vezes, mora nessas pequenas coisas. O torcedor também imagina a reação do elenco. Porque reforço de impacto mexe com o vestiário. Tem quem se motive, tem quem sinta, tem quem cresça, tem quem se incomode. Mas time campeão é time que absorve competição sem rachar. E o São Paulo precisa dessa casca, desse espírito de ninguém aqui é dono da vaga, porque é isso que cria regularidade. E não dá para negar que, para o torcedor, existe um prazer especial em ver o clube sendo assunto por um motivo bom. A gente cansou de rumor triste, de crise, de bastidor pesado, de notícia que dói.
Quando surge uma especulação de reforço, o torcedor se permite sorrir, se permite sonhar, se permite imaginar o Morumbi em festa. É uma pausa no desgaste, um respiro de esperança. Agora, do ponto de vista do campo, o São Paulo ganharia alternativa para jogos em que o adversário fecha tudo e não dá corredor. Nessas partidas, o cruzamento vira arma, a bola parada vira ouro, e ter alguém que ataca o espaço com força e tempo de bola pode ser decisivo. O torcedor sabe, tem jogo que não se ganha com toque bonito, se ganha com insistência e presença. E o mais provocante é pensar como isso afetaria a forma do São Paulo atacar. Um centroavante de referência pode dar liberdade para pontas se aproximarem por dentro, pode fazer o meia jogar mais solto, pode obrigar o rival a baixar linha. O São Paulo, que às vezes precisa de mais agressividade na área, poderia ganhar essa agressividade sem perder a organização. Também é impossível não pensar no impacto emocional. A torcida se inflama com reforço de nome, o estádio enche com mais vontade, o time sente a onda, e aquela energia empurra. No Morumbi, quando a arquibancada compra a ideia, o jogo começa antes do apito. E o São Paulo sempre foi isso, um clube em que a torcida faz parte do roteiro. Mas aí vem a cautela, porque rumor é como faísca, pode virar incêndio ou pode apagar no vento. O torcedor tricolor já viu isso tantas vezes que aprendeu a segurar a emoção com uma mão e o sonho com a outra. Só que, mesmo assim, a especulação serve para revelar um desejo coletivo, o desejo de ver o São Paulo se reforçando com coragem, pensando grande, apontando para cima. E nessa história, Aboubacar vira símbolo. Símbolo de um São Paulo que quer voltar a ser referência ofensiva, que quer ter mais poder de fogo, que quer parar de sofrer por falta de concretização. Símbolo de um São Paulo que não quer ser apenas competitivo, mas ameaçador. A diferença parece sutil, mas é enorme. Competitivo briga, ameaçador impõe. A torcida também discute como ele poderia ser usado sem sobrecarregar ninguém. Rotação, estratégia, jogos específicos, momentos do campeonato. O calendário pede inteligência, e ter mais qualidade no elenco permite que o time não dependa de milagres físicos. Um reforço experiente pode jogar os jogos certos, entrar para decidir, ser protagonista quando o cenário pede. E se a negociação existir mesmo, a ansiedade vai crescendo porque o torcedor quer sinal, quer pista, quer qualquer coisa que indique que não é só conversa de internet. Um detalhe aqui, um gesto ali, e a torcida já monta quebra-cabeça. É o torcedor vivendo o futebol além do campo, porque ser São Paulino também é viver essa novela com o coração na mão. E quando a gente pensa no São Paulo, pensa também no que o clube representa no continente. O tricolor tem peso internacional, tem memória de grandes campanhas, tem respeito fora do Brasil. Um atacante de perfil decisivo é justamente o tipo de peça que costuma fazer diferença em jogos amarrados, naqueles duelos em que um gol muda tudo. E o torcedor não esquece, o São Paulo nasceu para esse tipo de noite. Imagina a primeira vez que ele pisa no Morumbi lotado, mesmo que ainda seja só uma hipótese na cabeça da torcida. A sensação de novidade, o olhar do torcedor, a cobrança silenciosa de mostra pra gente por que você veio. E, se ele responde com entrega, o estádio vira aliado imediato. O São Paulo é exigente, mas é generoso com quem honra. Também dá para imaginar o lado mais humano. Um jogador chegando em um país novo, com família, com rotina diferente, com língua para se adaptar, com cultura para entender. E o São Paulo, quando está bem internamente, pode ser esse abraço que facilita tudo. Porque o rendimento em campo começa fora dele, começa na tranquilidade, na confiança, no sentimento de pertencimento. Agora, o torcedor tricolor não é ingênuo. Ele sabe que reforço pode trazer risco, que toda aposta tem duas faces. Tem o lado do impacto imediato e o lado da adaptação, do ritmo, do encaixe, do físico. Só que o torcedor também sabe que, sem ousadia, não existe salto. E o São Paulo, para voltar ao topo, precisa ousar com inteligência. E se essa especulação for só fumaça, ela ainda deixa uma mensagem. O torcedor quer um São Paulo agressivo no mercado, quer um clube que não tenha medo de mirar alto, quer um clube que entenda o tamanho da própria camisa. Porque o São Paulo não pode se comportar como pequeno, mesmo quando o momento pede reconstrução. Reconstruir não é se encolher, é se reorganizar para atacar de novo. O rumor de Aboubacar, por isso, mexe tanto. Porque ele conversa com o que a torcida sente no peito, que o São Paulo está perto de virar a chave, mas precisa de mais uma peça que faça diferença. É como se o time estivesse montando um quebra-cabeça e faltasse uma parte importante, aquela que finaliza o desenho. E tem também o fator medo do rival. Quem é São Paulino sabe o prazer que dá quando os outros começam a se preocupar de verdade. Quando a imprensa de fora comenta com respeito,
quando o adversário muda postura, quando o estádio do outro lado fica nervoso. Um reforço de peso, mesmo em rumor, já causa incômodo em quem torce contra, e isso por si só já é saboroso. O torcedor imagina até a comemoração. Aquela corrida em direção à torcida, aquele soco no ar, aquela vibração que combina com o Morumbi. Porque o gol no São Paulo não é um número no placar, é um evento emocional. A arquibancada treme, o estádio vira um só, e por alguns segundos o mundo se resume a uma rede balançando. Mas, por mais que a imaginação viaje, a torcida também pede responsabilidade. Se vier, que venha para somar, para competir, para elevar o nível. Que venha com fome, com seriedade, com vontade de escrever capítulo. O São Paulo não precisa de promessa vazia, precisa de entrega. E entrega, no Morumbi, vira amor. E se não vier, a torcida vai seguir, porque torcedor do São Paulo já aprendeu a transformar frustração em esperança no jogo seguinte. Só que o que não dá é para ignorar que a conversa existe, que o nome circula, e que isso mexe com o clima de expectativa. O torcedor sente que algo está se movimentando, e o silêncio do clube só aumenta essa sensação. No fundo, a especulação serve para lembrar por que a gente ama esse esporte. Porque a gente sonha, projeta, se empolga, sofre, discute, imagina, vive. O São Paulo é mais do que 90 minutos, é uma história que a gente escreve todo dia, com rumor ou sem rumor, com reforço ou sem reforço, mas sempre com fé. E se Aboubakar realmente desembarcar como novo reforço, vai ser uma daquelas chegadas que mudam o clima do clube. Vai ser como abrir a porta e deixar entrar um ar diferente, de ambição, de cobrança, de expectativa. E o São Paulo, quando sente esse ar, costuma crescer, porque é isso que o tricolor faz quando decide lembrar quem ele é. Agora é esperar o próximo capítulo dessa novela, com o coração acelerado e o pé no chão, do jeito que só o torcedor do São Paulo sabe. Porque a gente sonha grande, mas não se ilude fácil. E mesmo assim, quando o rumor parece bom demais, a gente não resiste a imaginar o Morumbi explodindo, a camisa pesando, e um centroavante novo apontando para a arquibancada como quem diz, cheguei para lutar por vocês. No fim das contas, o que a torcida quer é simples e gigante ao mesmo tempo. Quer um São Paulo que faça o adversário tremer, que faça a arquibancada cantar até ficar rouca, que faça a cidade sentir orgulho de novo. Se Aboubakar for essa peça, que venha. E se for só rumor, que seja pelo menos o aviso de que o tricolor está se preparando para voltar a ser aquilo que sempre foi, grande, temido e impossível de ignorar.